Olha, Vitor, isso aí eu sou até um pouco mais duro, né? Eu acho que isso é uma grande palhaçada. A gente sabe que essa história de Antifa, por exemplo, é um grupo terrorista com tentáculos globais e com financiamento e com organização séria. Brotaram pilhas de tijolos em vários estados, várias cidades americanas durante esses últimos dias de protesto, chamemos assim, que na verdade tentam espalhar o caos na nação para desestabilizar a democracia, usam o George Floyd como um pretexto, não dão a mínima para policiais negros assassinados, não dão a mínima para a imensa maioria de negros, mais de 90%, que morrem nas mãos de outros negros. Não ligam para estatísticas que mostram que mais policiais são agredidos por negros do que negros por policiais e que mais brancos, em termos relativos aos crimes cometidos, são mortos por policiais do que negros. Nada disso entra no debate, ou seja, usam os negros e, no caso, o George Floyd como mascotes ou pretextos para instilar o caos anárquico, para espalhar a anomia e a sensação de terra sem lei com fins políticos. Isso foi importado de maneira totalmente acrítica, como uma espécie de copy and paste para o Brasil, que tem uma realidade totalmente distinta, um país miscigenado, um país que, como dizia o próprio Ali Camel, né, do Grupo Globo, não existe racismo no sentido sistemático, existe sim caso isolado de racismo, isso sempre, isso na polícia, isso no jornalismo, e isso em tudo que é profissão, porque existem racistas. Essa é a tristeza que a gente precisa constatar. Mas daí é você fazer um salto quântico para pintar toda uma nação como racista e explicar tudo aquilo que é disparidade, como se fosse injustiça, fruto do racismo, vai uma longa distância, né? Então, infelizmente, tudo isso tem sido usado de uma forma acrítica e oportunista por quem quer desestabilizar as democracias e, eventualmente, atacar o próprio governo. Então, são bandeiras difusas, não fazem sentido, não se comunicam entre si, né? Tem a questão do racismo, tem a questão do combate ao fascismo, que é um fascismo imaginário, que eles inventaram na cabeça deles, e que, inclusive, é um desrespeito com os alvos e as vítimas dos verdadeiros fascismos mundo afora, e nada mais perto do fascismo do que as táticas usadas pela própria Antifa, né? Aqui nos Estados Unidos é exatamente assim, são os grupos que botam roupas pretas, máscaras, pegam armas brancas e saem quebrando tudo. Isso é o que há de mais perto daqueles camisas negras do Mussolini, né? Então, esse pessoal não entende nada de história, não quer entender nada sobre democracia e precisam desses slogans vazios, né, para tentar espalhar o caos. Basta ver com quem estão se aliando, né? Essas torcidas organizadas, todo mundo sabe que são formadas por marginais, são fichadas pela polícia em dia de jogo, não podem sequer entrar no estádio, e agora estão aí com uma bandeira política, né? E outra coisa que é fundamental destacar, Vitor, e o Paulo já falou também, é que a pandemia, pelo visto, acabou. Quer dizer, agora nós temos visto aí vários veículos de comunicação enaltecendo, de alguma maneira, essas manifestações, porque vão contra o governo que esses veículos odeiam, né? E não se fala mais em aglomeração ser sinônimo de sociopatia, né? O sujeito vai numa padaria sem máscara, ele é um genocida. Agora, se você faz uma mega aglomeração nas ruas sob o pretexto de combater o racismo ou o fascismo, tá tudo muito lindo. Então isso aí também expõe a hipocrisia de muitos jornalistas.